Oramos para que Deus dê graça, sabedoria e entendimento. Aleluia. Olha que igreja maravilhosa essa. Muito bem. Tá bom, sobe lá. Vamos orar. Então, estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los, né? Senhor, te agradecemos por essa igreja maravilhosa, a igreja do amanhã. Ensina-nos, ó Deus, como pais e pastores, a semear desde já a semente do Evangelho nos seus corações, para que eles cresçam frutificando, honrando, glorificando, bendizendo e exaltando o teu nome. Sobre o que terão agora, nós oramos para que a graça do Senhor, mais uma vez, envolva os seus corações e lhes dê a sabedoria que é necessária para aplicar dia a dia em sua vida. Oramos também nos guardando com vida e saúde e os livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Podem seguir ali pela direita. Você pode se assentar. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 18. Irmãos, esse mês é o mês da simplicidade e da prudência. Êxodo, capítulo de número 18. Nós temos aprendido e entendido que, mais do que nunca, nós cristãos precisamos estar com prudência e sabedoria nesse ano, diante de tantas colocações que vêm sendo apresentadas a nós, posturas que muitas vezes nós somos forçados ou obrigados a tomar, manifestar o que nós pensamos, aquilo que nós cremos. E eu queria nessa noite, mais uma vez, trazer para nós um conselho e um exemplo de como é que nós devemos andar, como podemos nos portar nesse ano, esse segundo semestre para nós. Já falei, vai ser um tempo muito precioso de oração, de definição. Nós temos a direção da nação nas nossas mãos e a gente precisa agir com prudência e sabedoria. Semana passada Deus nos inspirou e eu trouxe uma palavra sobre o bezerro de ouro. Texto conhecido que a gente já viu muito, foi quando Moisés sobe para o monte. E ali no monte, durante 40 dias, Deus está ministrando para ele sobre o que ele deveria falar com a nação. A nação de Israel falou assim: esse Moisés está demorando demais. Então pegaram o irmão dele, que era porta-voz, e falaram para ele: faze para nós deuses que vão diante de nós. E eu falei semana passada que se nós tomarmos decisão por conta de uma pressão que colocam sobre nós, seremos os mais infelizes. Arão devia se levantar e dizer: nós não temos deuses criados que foram diante de nós. Quem nos tirou do Egito foi o Deus que criou os céus e a terra. Nós não podemos ceder à pressão, não podemos baixar a nossa cabeça, não podemos, porque alguém grita com a gente, sair correndo, fazer alguma coisa. E vimos isso. Ele não agiu com prudência e depois 3.000 pessoas morreram por conta de uma atitude desinvestada dessa que Arão teve. E aí quando ele conversa com seu irmão, diz assim: olha, o povo me obrigou a fazer isso. Irmãos, nós não somos obrigados a fazer nada que está em desacordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que em tudo nós devemos submeter as autoridades concernente àquilo que é correto e encontramos respaldo na palavra de Deus. Então, prudência e sabedoria é exatamente isso. Sabedoria para dizer não e sabedoria para dizer sim. Prudência para discernir o ambiente. Tem coisas às quais nós precisamos sair correndo. Vimos muito isso. Mas hoje eu queria trazer também de uma forma prática como nós podemos aplicar na nossa vida a simplicidade e a prudência. Êxodo capítulo de número 18, a partir do verso de número 13. Diz assim, Êxodo 18, a partir do verso de número 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é isso que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu:
O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, mas as simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e esse voltou para a sua terra. Esse texto fala para a gente sobre uma visita que Moisés teve do seu sogro. Ele estava no deserto, era um momento de transição, ele havia recebido as leis e instrução de Deus, e Moisés achava então que só ele que poderia fazer aquela determinada coisa, só ele que poderia julgar as causas, só ele que poderia ensinar a lei, só ele que poderia consultar a Deus. E o seu sogro vem visitar-lhe, e ao chegar ali, ele viu uma coisa interessante. Moisés vai cedo e ele vê uma fila maior do que a que a gente tem aqui nos postos de saúde, e o povo ficava em pé, e no deserto não tinha banco, não tinha abrigo, não tinha muita coisa, e o povo ficava em pé de manhã até o cair da tarde. Então seu sogro senta e vê que Moisés está agindo de uma maneira, vamos colocar, imprudente. Se a gente está estudando sobre prudência e sobre simplicidade, esse gesto e essa ação de Moisés, ela é imprudente. Isso não é algo correto que deveria permanecer diante da nação, sobretudo aquilo que estava acontecendo. O que foi que seu sogro viu? Viu um homem que estava se esgotando e cansando o povo, que em pé aguardava para ser atendido. Então essa Moisés de Moisés, ela não era nem simples e nem era prudente. E no verso de número 17 que nós lemos, o texto diz assim: não é bom aquilo que você faz. Todas as vezes, irmãos, que nós não agimos com prudência na palavra, não guardamos os preceitos de Deus, não honramos os princípios, não honramos a Deus que nos honra, já estudando sobre isso, né? Deus disse: aqueles que me honram, eu o honrarei. Já vimos como, de fato, nós honramos a Deus. Aqui o texto está dizendo que Moisés não agiu com simplicidade e prudência, e aquilo que ele fez não era bom. Olha o verso de número 18, de novo, diz assim: olha, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. O seu sogro está dizendo para ele: Moisés, você vai acabar antes do tempo, você vai ter uma morte precoce, vai carregar um monte de culpa, porque muita gente vai voltar para casa insatisfeito, porque senão cada dia eles vão ter que chegar mais cedo e vão voltar para casa sem uma resposta, sem uma solução, né? Continuando o verso de número 19, ele diz assim: agora ouça-me e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. O que Jetro está dizendo para viver de um modo simples é: multiplique todo o conhecimento
conhecimento que você tem com outras pessoas. Não guarde para si, não retenha, não acumule, não fique carregando sozinho uma coisa, divida com as outras pessoas, seja participativo, porque Moisés estava em uma posição que ele achava que somente ele teria essa condição de fazer. Então, verso de número 21, acompanhe comigo, ele diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, 150 e de 10. É muito interessante que a gente começa a ver uma evolução de uma nação. E Deus dá aqui conselhos de simplicidade e prudência que nós podemos aplicá-los na nossa vida. Nós entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem um papel a designar, cada um tem um lugar no corpo. Por mais inútil que você possa se achar, não existe um membro no corpo de Cristo que é inútil, que possa vir a ser descartado ou jogado fora. A gente precisa entender esse princípio, porque muitas vezes ou a gente está no extremo ou a gente está no outro. A gente às vezes pensa assim: isso que eu faço só eu que sei fazer, e se eu não fizer, ninguém vai fazer melhor do que eu. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes estamos acumulando serviço que não é nosso, estamos acumulando tarefas que a gente não precisa estar fazendo tudo sozinho, e não precisamos nos sentir frustrados. Aqui, interessante é que quando a família de Israel, de Jacó, foi para o Egito, eram 70 famílias, e quando a multidão saiu, a contagem que a gente tem do povo que saiu da terra prometida, homens, 600.000. Alguns estudiosos dizem que eles chegam a 3 milhões de pessoas. Se só homem eram 600.000, chega a 3 milhões de pessoas. Agora, só para a gente entender, Belo Horizonte deve estar batendo quase em 3 milhões de pessoas. Pensa uma pessoa na nossa cidade atendendo todas as questões que a gente precisava ter na nossa cidade, que caos não seria. E era exatamente assim que Moisés estava agindo. Faltava-lhe sabedoria e prudência em uma coisa simples. Por isso que seu sogro viu alguma coisa da qual ele não estava enxergando. Irmãos, viver em igreja, em comunidade, nos expormos aos irmãos, termos momento de reunião, participarmos dos grupos de homens, de mulheres, das atividades que nós fazemos na igreja, isso nos faz enxergar uma coisa que nós não estamos enxergando, porque muitas vezes não está claro para nós, a gente está muito envolvido com tudo isso. Pensa, um homem em Belo Horizonte atendendo Belo Horizonte inteira, e o problema é que eles tinham mais ou menos assim: a Júnia, minha vizinha, colocou lixo na porta da minha casa, se eu podia orar a Deus e dar uma palavra para ela dizendo que ela não pode fazer esse tipo de coisa. Isso eu estou brincando, só para a gente poder imaginar, mas todo o povo estava lá e tinha uma causa, e Moisés falou isso bem: eles querem que eu explique para eles a lei, e a lei era muito detalhista. Puxa vida, eu estava fazendo a cerca, eu estava fazendo alguma coisa, morreu o animal do meu vizinho, como é que eu tenho que restituir, como é que eu tenho que fazer isso, como é que eu tenho que deixar de fazer aquilo, eu tinha que entregar o dízimo do meu rebanho e tudo, mas eu não entreguei, naquela época tinha uma multa, era 20% a mais, como é que eu faço isso, como é que eu vou medir um animal, vou cortar 20% dele para te dar? Eram essas coisas do dia a dia, que nós às vezes vivemos com ela, mas a gente precisa tomar muito cuidado, para que a gente não fique acumulando todas as coisas e divida as tarefas. Existem pessoas preciosas ao nosso lado, então a prudência que a gente pode ver, a simplicidade que foi colocada, é exatamente isso. Olha, Moisés, você precisa compartilhar aquilo que você está vivendo, porque você não pode tomar conta de todas essas pessoas. E é interessante que Jetro salvou o ministério de Moisés com esse conselho, um conselho simples: isso que você faz não é bom. Ele não tinha enxergado isso, ele não tinha conseguido ver alguns caminhos que nós estamos andando, irmãos, lugares que estamos fazendo, atitudes que estamos tomando, não é bom, e Deus nos orienta para que a gente de fato possa mudar para
uma simplicidade para uma prudência. A gente precisa entender quando o ambiente em que a gente está nos é favorável, não nos é favorável, como nós devemos agir, como deve ser a nossa postura, como orarmos, como nos colocarmos. Deus, de fato, nos tem alertado que esse ano é o ano do despertamento para a gente entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e o modo pelo qual nós devemos caminhar. Então, Jetro salva seu ministério com uma vida simples e atitude de prudência, e que farão com que Moisés possa viver bem, desfrutando tudo aquilo que Deus tinha dado, sem querer carregar o mundo sozinho. Eu queria tirar algumas coisas práticas para o nosso mês de simplicidade e prudência. Primeira coisa, nem sempre o que nós fazemos é o melhor. E isso é uma realidade. Nem sempre o que nós fazemos é o nosso melhor. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Existem pessoas melhores do que eu que fazem algumas coisas das quais eu não tenho esse dom e esse talento da parte de Deus. Nós somos uma igreja, e uma igreja funciona com cada membro cumprindo o seu papel e designando a sua parte. Nós fizemos aqui um seminário de dons, e cada um de fato pode descobrir o seu dom e o seu chamado, o seu ministério, onde que pode atuar, e isso é muito importante. Eu não sou completo, eu não sou igreja, eu sou membro do corpo como vocês, e eu não tenho que fazer todas as coisas. Nós precisamos de fato caminhar como igreja, cada um trabalhando e cooperando. Se eu fosse tocar para vocês aqui, ia ficar difícil. Se eu tivesse que cantar, então nunca mais vocês poriam os pés aqui, porque eu não tenho o mínimo jeito para esse tipo de coisa. Mas Deus distribuiu talentos aqui, e por que então eu vou querer tocar e eu vou querer cantar, enquanto esse não é o dom e o chamado que Deus me deu? Entende como funcionam as coisas? O que é que você está fazendo que você precisa deixar de fazer, porque existem pessoas que fazem melhor que você? Esse é o primeiro ponto para uma vida simples, é entendermos a nossa limitação. Irmãos, todas as vezes que eu faço um casamento, eu falo de um princípio básico. O casamento não é um lugar de disputa, é um lugar de acréscimo. Não adianta eu virar para minha esposa e falar com ela: olha, eu dirijo melhor do que você. Ela fala: mas eu cozinho melhor do que você. Aí eu falo: mas eu passo roupa melhor do que você. Ela fala: mas eu lavo roupa melhor do que você. Se a gente não entender que isso é um ajuntamento, que a gente precisa crescer, eu sempre falo nos casamentos que Deus acaba de responder a sua oração. Tudo aquilo que você pediu a Deus, Deus lhe deu, mas não lhe deu a você. Deu a você através da pessoa que vem te complementar. E é assim que funciona. Eu preciso entender que para algumas coisas eu não sou bom, e eu não preciso querer me meter a fazer aquele tipo de coisa para a qual eu não tenho habilidade. Essas coisas para as quais eu não fui desenvolvido. Moisés, então, é chamado por Deus para liderar uma nação. Ele tinha que se ater de fato à liderança e não a ficar trabalhando essas coisas pequenas. Irmãos, quantas vezes nós perdemos a simplicidade da vida porque entra uma coisa no nosso caminho que Deus não nos chamou para fazer, e a gente quer fazer o papel de Deus, de pai, de mãe, de tio, de não sei o que, e a gente muitas vezes ocupa e sufoca as pessoas que estão ao nosso lado, não deixando com que elas floresçam para as coisas acontecerem. A primeira coisa, nem sempre o que fazemos é o melhor. E uma segunda opinião muitas vezes nos ajuda a ver as coisas de uma maneira diferente. Moisés cria que o seu trabalho de aconselhar o povo era o melhor. Ele devia dizer: ninguém faz as coisas do jeito como eu faço. E Moisés havia recebido revelações de Deus, né? Ele colocava sobre os ombros esse fardo que só ele seria capaz de liderar e ajudar o povo. Só para a gente entender então, um homem na cidade de Belo Horizonte para atender toda a demanda de uma cidade, era basicamente o que Moisés estava fazendo. E aí então, Jetro vira para ele e diz o seguinte: você precisa enxergar o que eu estou te vendo. Irmãos, a gente precisa ser vulnerável nesse ponto e deixar que os outros falem para a gente aquilo que a gente não consegue enxergar. Êxodo 18, capítulo que nós estamos lendo, olha os versos de número 13 e 14 comigo. Êxodo 18, 13 e 14. E Jetro, vendo a cena, ele diz o seguinte:
Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é isso que está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde. Então Jetro faz uma advertência a Moisés para que ele mude o rumo. Verso 18: você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais e você não pode executá-la sozinho. É interessante que nós habituamos a fazer as coisas de um modo e achamos que é o melhor modo e que ninguém pode fazer o melhor. Ao invés de simplificar, nós acabamos complicando as coisas. Irmãos, talvez o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite é o seguinte: abra mão de algumas coisas que você não faz bem, reconheça quem faz bem e dê a elas o crédito e diga a elas: me ajude, porque eu estou fazendo algo que eu não devo fazer, estou passando dos limites, estou carregando uma coisa que eu não tenho que carregar. Porque, irmãos, a gente não tem que fazer tudo. A palavra do Senhor nos ensina sobre prudência e simplicidade, que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. E a gente já viu: diga não, fique vermelho porque você está desagradando alguém por um minuto, mas não fique comprometido pelo resto da vida. Semana passada o que a gente viu foi um homem que disse sim quando ele devia dizer não. O povo, a nação de Israel, esses 3 milhões de pessoas disseram para não. Seu irmão Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele, então faz para nós deuses que vão diante de nós. E aí então Arão cede a tudo aquilo: não faça isso. Irmãos, nós precisamos aprender a dizer não, não dá, eu não posso, não tenho condições. E as pessoas vão precisar entender, e se ficarem com raiva de mim, fiquem. Nós não podemos agir debaixo de pressão, não podemos negociar princípios da palavra de Deus. Se nós assumimos a fé cristã, dizemos então: nós somos de Cristo, aceitamos a Cristo como nosso Senhor, e se de fato Cristo é o nosso Senhor, isso que deve margear a nossa caminhada, e isso que deve ser então a orientação que vamos ter para a nossa vida, e isso é de suma importância. Então a gente precisa entender esse princípio, sabe? A gente precisa simplificar as coisas, e às vezes podemos fazer melhor e com outra direção. Interessante aqui no texto é que Jetro sabia que se Moisés continuasse fazendo as coisas como pensava, ele sofreria um desgaste emocional, mental e físico, sem contar a frustração de não poder resolver os problemas do povo. Às vezes, irmãos, nós nos cobramos demais. Às vezes nós temos um alto nível de exigência para nós mesmos, sendo que a gente não precisa estar trabalhando nisso. Como igreja, a gente tem se esforçado, a gente quer de fato ir por esse caminho. Fizemos os dons, descobrimos qual é o seu dom, qual é a sua capacitação para você trabalhar em cima daquilo que é natural para você, para que ninguém entre no ministério do outro. Às vezes evangelizar, estar ali, compartilhar. Nós fizemos aqui o dia na rua, em que a gente paramos os carros, demos para eles água, envolvemos os nossos adolescentes. Foi um momento ali em que todo mundo participou, mas talvez esse é o dom, no chamado de outros. Outros ficaram aqui na porta para acolher as pessoas. Esse talvez é o dom e é o chamado. A gente não tem que jogar em todas as posições, em todo o tempo. Esse negócio que a gente tem que ser multiuso, isso não acontece. A Bíblia diz que o Espírito de Deus distribui os dons conforme lhe apraz. Cada um recebeu um. O problema é que muitas vezes a gente quer trabalhar num dom que a gente não recebeu, ou então a gente enterra o dom que a gente recebeu e não faz absolutamente nada, nem 8, nem 80. Nós precisamos trabalhar com aquilo que Deus nos tem dado. Irmãos, Deus nos tem chamado, nós somos uma referência, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Quando a gente sai, quando a gente está em convívio com essas pessoas, Deus nos colocou nesse ambiente para a gente mudar, influenciá-lo. Use o dom que você tenha, entenda que você ali é importante para Deus e compartilhe as dificuldades. Essa semana no nosso grupo da igreja, por exemplo, tivemos lá o pai da Leonita que passou por um momento difícil, foi diagnosticado, precisava de um hospital e graças a Deus conseguiu, foi transferido.
Hoje ela até me mandou uma mensagem cedo: pastor, já não vou no culto, vou passar o dia com meu pai. Mas houve intervenção, um irmão abriu uma porta para ela, o outro abençoou, está ele guardado, chegou ali. Então a gente entende dessas coisas. A gente não tem que caminhar sozinho, não tem que passar por tudo sozinho. A gente precisa compartilhar, a gente precisa dividir. Quando a gente compartilha e divide, cada um tem algo para contribuir. Agora, se você não contribui com aquilo que você tem, vai ficar uma lacuna. Por isso a gente precisa entender que nem sempre o que nós fazemos é o melhor, e precisamos de uma outra visão para nos ajudar a alcançar aquilo que Deus tem para nós. O que Jetro estava evitando era uma morte precoce de Moisés, uma frustração, porque Moisés todo dia deitava e ele perguntava lá para o seu secretário: quantas pessoas ficaram sem ser atendidas? Moisés, hoje foram 324. No outro dia, 522. No outro dia, 230. Nunca ia bater uma conta. Isso nunca ia fechar. Frustrava ele ia cansar, ele ia ficar se corroendo. Quantas vezes nós estamos vivendo assim? Irmão, se você deu compromisso, assumiu a fé, cumpra o seu compromisso, faça aquilo que você tem, use uma vida simples. Seja de Cristo, deixa Cristo ser dono da sua vida, dono de tudo aquilo que você tem. Deixa Ele governar e faz de uma maneira melhor, e aí então vamos ter a vida simples, sem entrar em questões que a gente não precisa na nossa vida. E aqui no caso, o fracasso de Moisés traria implicações no seu ministério, a toda a nação e a sua família. Quantos que não se envolvem de tal maneira no trabalho que acabam frustrando e trazendo prejuízo para os seus familiares? É um tempo de repensar. O mundo inteiro há 2 anos parou. A gente fala que houve um reset. Maridos e mulheres voltaram para dentro de casa e tiveram que conviver alguma coisa que eles tinham desaprendido. Deus está ministrando para a gente prudência e sabedoria. Vamos fazer do nosso lugar um lugar aprazível. Não vamos negociar nenhum princípio de Deus, mas vamos viver de uma maneira simples e prudente, honrando com os compromissos, honrando com a nossa fé, honrando com a nossa palavra. Tudo aquilo que a gente assumiu, a gente de fato precisa fazer isso. Eu sei que Deus está falando conosco nessa hora, né? Jetro não queria uma filha viúva e netos órfãos de pai. Ele pensou na sua família e aí então ele pôde trabalhar dessa forma. A segunda coisa, quando agimos com prudência e simplicidade, isso traz para nós os melhores resultados. Todas as vezes que a gente age orientado pelo Espírito de Deus, teremos os melhores resultados. O conselho de Jetro dado a Moisés foi prático. O que ele teria que fazer era mudanças em administração, dividir com pessoas capazes, tementes a Deus, a responsabilidade do ministério de aconselhamento. Isso seria criar uma equipe pastoral para ajudá-lo nessa tarefa. Olha que coisa interessante. Cada um pode de fato ajudar e tratar do outro. Moisés precisava pegar esse grupo de líderes e trabalhar com um grupo de líderes, sentar com eles e explicar: a lei diz assim, é essa norma que a gente deve andar. E aí ele podia citar os casos. Era exatamente isso, criar uma equipe para ajudar nessa tarefa. Moisés não deixaria de ser o líder daquele povo porque ele estava compartilhando o seu conhecimento com outras pessoas. Às vezes a gente age assim: ah não, mas se eu sair, outro vai tomar o meu lugar. Se eu sair, o que é que eles vão pensar de mim se eu não fizer mais todas as coisas agora? Irmãos, a gente não dá conta. Deus não nos criou dessa forma. Deus nos colocou em um corpo. Um corpo, ele precisa de cada membro funcionando perfeitamente para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Talvez uma triste notícia que a gente possa ter aqui é que sozinho eu não sou igreja, é que sozinho eu não sou corpo, é que sozinho eu posso caminhar mais rápido em determinado lugar, mas eu não vou mais longe. E assim então Deus nos tem chamado, somos um povo. A palavra que Deus nos tem dado nesse ano é que esse ano vai ser um ano sobrenatural. Teremos uma colheita, estamos orando por isso, estamos regando a palavra que nos foi dada e nós queremos ver de fato o sobrenatural acontecendo na nossa vida, né? A gente não pode mais ficar simplesmente agarrado, porque se a gente agir com prudência e sabedoria, nós alcançaremos o lugar melhor que Deus tem para nós. Verso de número 24, acompanhe comigo aí, sempre no capítulo 18, o verso de número 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Olha que interessante.
Moisés então distribuiu o seu trabalho em grupos pequenos, médios e grandes, liderados por pessoas capacitadas por Deus. E o verso número 24 que acabamos de ler fala: Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. O que é isso? Simplicidade. Vamos simplificar. Escolhe homens capazes, tementes a Deus, homens que não vão julgar para o seu próprio bem, que não estão querendo simplesmente ganhar, mas que vão abençoar a nação. Ficou fácil para Moisés e ficou fácil para todo o povo. Ser simples como a pomba é agir de maneira descomplicada, é agir de uma forma prudente e não colocar em risco tudo aquilo que você tem e as coisas e as pessoas que estão ao seu redor. Era simples, irmão. O primeiro grupo que tinha lá era líder de 50. Se o líder de 50, o menorzinho ali, não desse conta, levava para o líder de 100. O líder de 100 não deu conta, leva para o líder de 1000. E assim então, as coisas ficam tranquilas. Até chegar na liderança, ele tem 4, 5 pessoas simplesmente que vão estar tratando o seu caso. E ficou mais fácil para todo mundo, a coisa funcionou. Simplicidade é exatamente isso. O fato de aceitarmos a fé, nos tornarmos cristãos e abraçarmos a palavra de Deus nos leva a vivermos dessa forma descomplicada e simples de agir. E aí então a gente pode entender que Deus quer isso para a nossa vida. Primeira coisa que eu queria abordar com você é se de fato você precisa olhar para a sua vida e entender que você está caminhando e carregando coisas demais, se frustrando com tudo isso, enquanto você precisa repartir. A segunda coisa, você está caminhando sozinho, compartilhe com a gente, somos igreja, somos o corpo de Cristo, nós precisamos dos irmãos, precisamos que alguém nos dê um conselho, fale conosco de uma outra forma, nos dê uma nova visão. Nós acabou essa sexta, né, o curso das mulheres lá, nós tivemos a Gabriela, irmã nossa aqui, dando um curso de finanças para as mulheres, entregou uma planilha bonitinha, se dispôs, ela tem estudado, trabalhado com isso, estão aí investindo ferramentas e capacitação que a gente tem, que nos ajudam no dia a dia a manobrar e a viver a coisa de uma forma melhor e mais tranquila. É assim que de fato a gente precisa viver. A primeira coisa então que eu queria meditar para nós é que um modo simples de agir e um modo prudente é entender quando nós estamos passando do limite, estamos nos frustrando e frustrando as pessoas que estão ao nosso redor, reduzindo a nossa vida. Porque a palavra é: você ficará esgotado e esse povo também. A segunda coisa que eu queria ver sobre agir também com uma forma simples e prudente está em Êxodo 34. Outro caso de Moisés. Abra comigo sua Bíblia. Êxodo 34, verso de número 28. Êxodo 34, 28. Diz assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Verso 29. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e eles lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Esse é um outro texto que eu queria trazer para a gente
gente prudência e também simplicidade na mesma vida de Moisés. Na primeira coisa, Moisés estava errando porque ele achava que só ele poderia fazer o seu trabalho. Então ele termina agindo de uma forma simples e prudente, compartilhando o seu trabalho, todo mundo ficou satisfeito. Moisés poupou sua vida, ele não morreu de sobrecarga, não morreu de trabalho, não morreu de angústia, não ficou esgotado, não teve que tomar um monte de remédio e ele seguiu um conselho. A segunda coisa fala para a gente sobre um outro modo de agir, que faltou talvez prudência e faltou sabedoria. Diz aqui que durante 40 dias e 40 noites ele ficou com o Senhor, recebeu as tábuas da lei e desceu. Ele não sabia porque ele não viu o seu próprio rosto, mas o seu rosto brilhava. E diz o texto aqui que o seu rosto brilhava e os israelitas falaram assim: Moisés, coloca um véu no seu rosto, porque é esquisito a gente olhar para alguém com o rosto que está brilhando, né? E aí é muito interessante então, quando a gente acaba de ler esse texto, a gente acha que Moisés coloca de fato o véu para que as pessoas não se assustem com o seu rosto brilhando, para que as pessoas não vissem a sua glória. Mas é muito interessante, irmãos, que Paulo, ele tem uma outra visão sobre o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: e não sejamos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto por conta da glória que desvanecia. O que é essa palavra desvanecia que a gente encontra aí na sua Bíblia? Desvanecer é que vai desaparecendo, é algo que vai sumindo. É interessante que Paulo traz para a gente uma outra visão completamente diferente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não sejamos como Moisés, porque Moisés sabia que aquele brilho no seu rosto estava passando. Quando Moisés ia falar com o Senhor, ele tinha que tirar o véu, porque com o Senhor não adianta a gente querer colocar um véu para mostrar alguma coisa. Nós estamos transparentes e patentes, claros, para sermos vistos pelo Senhor, mas pelos homens não, né? Um pouquinho do que a gente está usando de máscara hoje, a máscara um pouquinho limita a gente conhecer as pessoas e ver o que é. Ficamos sem ela um tempo, voltou para ela agora, acho que no final do mês ela acaba de novo, mas enfim, era um pouquinho Moisés que estava fazendo assim. E Paulo diz o seguinte: sabe por que Moisés usava o véu? É para que as pessoas não vissem que o brilho no seu rosto estava acabando. Irmãos, esse é mais um ponto, de prudência que de fato a gente precisa entender e que a gente deve tomar e que a gente deve ser simples. A razão aqui apresentada por Paulo é para que as pessoas de fato não ficassem atentas, porque a gente não precisa mostrar uma coisa que a gente não é, ou que a gente já foi um dia, que a gente quer que isso permaneça. Sabe, como a gente deixa de ser simples, a gente vai querer usar uma camuflagem e a gente entra por um caminho que nos obriga a viver de mentiras ou aparências. A gente deixou de ser simples, a gente deixou de fazer as coisas. É interessante, né, que sempre tem algumas pessoas que são competitivas e é interessante quando a gente começa a conversar com elas e a gente sempre quer mostrar um pouco mais, né? É aquela pessoa que diz assim: não, hoje eu fiquei doente e aconteceu um negócio desse comigo. Aí o outro vira e fala assim: ih, você não sabe de nada, comigo foi 2 vezes pior. Um fala assim: ih, eu perdi um dedo do pé. Outro fala assim: isso não é nada, eu perdi o pé inteiro. Outro fala: não, eu perdi a mão. Outro fala: eu perdi o corpo inteiro, morri, ressuscitei e voltei de novo. A gente fica vivendo esse tipo de coisa. Você já deve conhecer alguém assim, que sempre é competitivo, né? Irmãos, Deus me abençoou, trabalhei, eu comprei um carro. Isso não é nada, eu comprei 2 carros. Não, eu também comprei uma casa e eu tenho casa aqui, casa lá. Essas coisas de competição que a gente tem era um pouquinho do que Moisés estava vivendo. Irmãos, perdeu a simplicidade. A Bíblia fala: não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Você vai devolver seu dízimo e sua oferta, faça isso com cuidado, com carinho, porque você entrega a Deus. Esse é um princípio. Não sai levantando e dizendo para todo mundo: ei, olha o que eu estou fazendo, olha o tamanho da minha oferta, olha o tamanho disso, aquilo, outro. Moisés estava simplesmente camuflando aquilo que estava acontecendo, porque a glória estava indo embora. O problema é que o seu rosto brilhou quando ele encontrou com Deus, e todas as vezes que ele ia falar com Deus, é como se tivesse mais
vezes uma carga, né, como se fosse uma bateria de uma lanterna que novamente é recarregada e brilha por mais um tempo, mas a pilha da lanterna vai acabando, o seu brilho fica fraco. E aí a gente fica vendo um homem que colocava o véu todos os dias, para que ele pudesse dar a impressão de que o seu rosto ainda estava brilhando. Irmãos, espiritualidade que a gente tem com Deus, a que serve que a gente tem hoje. O que nós fizemos no passado não vai nos sustentar hoje, serve como referência, mas hoje eu preciso do meu tempo com Deus, eu preciso da minha oração, eu preciso do meu tempo, eu preciso da minha fé. E às vezes a gente fica vivendo o passado. Não, mas eu já fiz, eu já fui. Tudo bem, você não vai dizer para você mesmo que é o seguinte: olha, em 2018 eu jantei, tomei café e almocei todos os dias. Você pode dizer para você hoje eu não preciso mais comer porque eu já fiz isso há 4 anos atrás? É claro que não, nós vamos cair duro, vamos morrer, porque a gente precisa dessas coisas naturalmente. Quando a gente age com simplicidade, irmãos, a gente não vai querer passar mais daquilo que nós somos. Porque se você precisa mostrar uma coisa diferente do que é, você sempre vai ter que ficar alimentando isso. E vai ter sempre que sustentar. E quantas vezes a gente vai fazer uma coisa no qual a gente não quer, mas faz simplesmente para agradar, porque alguém algum dia pediu, ou a gente falou alguma coisa e quis mostrar algo que não era. Moisés todos os dias colocava um véu na sua face, para que as pessoas não vissem que a glória que um dia brilhou no seu rosto parou de brilhar. E pensa bem, o líder da nação, todos os dias, com aquela, cobrindo o seu rosto, querendo transparecer uma coisa que não é. A gente precisa de fato aprender a ser simples. Nós somos o que somos, irmãos, nós somos criados por Deus, nós não somos uma obra do acaso, nós não nascemos de uma explosão, Deus nos criou, um dia Deus sonhou com a nossa vida. Você pode entender isso? Você é exatamente a realização de um sonho de Deus. E foi Deus quem nos fez com as características que nós temos. Foi Deus quem nos criou dessa forma. E diz a Bíblia que quando Deus viu a sua criação, tudo isso é muito bom. Nós temos o selo de aprovados por Deus. De quem mais você quer o selo de aprovação na sua vida? Para quem mais você precisa estampar e mostrar uma coisa que você não é? Sabe, o que a gente precisa é viver uma vida simples. Irmãos, nós somos simples. Eu me chamo tal, minha família é isso, trabalho nesse lugar, frequento a minha igreja, tenho o meu lugar, e é isso, e pronto. Eu não tenho que ter mais, eu não tenho que querer mostrar, eu não tenho que querer fazer alguma coisa, porque deixou de ser simples e prudente, vai querer então assumir uma camuflagem, vai entrar por um caminho que ele vai ter que viver por mentira e aparência. E foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Uma vida simples, uma vida prudente nos ajuda quanto a isso. O texto básico que nós temos é quando Jesus chega para os seus discípulos e fala: eu vos envio como ovelhas para o meio de matadores, sede prudentes e simples. A gente estudou isso há 2 domingos atrás. Jesus fala: quando você sair, sai com o que você tem, não leve bagagem extra. Você vai chegar num lugar, quem não te receber, você sacode o pé, a poeira do seu pé, e vai para outro lugar. Alguém vai te receber na sua casa, alguém vai te dar comida, alguém vai te dar cama. Vocês vão ver e aprender que Deus toma conta e supre aqueles a quem Ele ama. Isso era a simplicidade que Jesus estava falando. Para de levar coisa em dobro, para de querer transparecer, para de assumir determinado local. É isso que eu entendo que o Senhor tem para nós quando a gente estuda esse tema sobre simplicidade. Simplicidade e prudência são essas coisas para a nossa vida do dia a dia. Eu sou esse que eu sou, irmão. Se não está bom para você, está bom para o meu Deus. É claro que eu posso crescer, eu posso melhorar, mas sou assim, assim que Deus me fez, assim que Deus me criou. Eu estou entendendo e conhecendo o chamado dele para a minha vida, e eu quero viver a vida abundante que Deus tem para mim. Moisés nos ensina por essas 2 óticas, por esses 2 olhares que nós podemos concentrar. O primeiro é achar que ninguém podia fazer aquilo que ele fazia. A boa notícia que eu tenho para te dar é que existem pessoas que fazem melhor do que a gente. Então, largue mão disso e compartilhe. E a segunda que a gente está vendo aqui é: não queira viver de camuflagem, de aparência, de mentira, ou sustentando alguma coisa que já não é. A gente não precisa dessas coisas.
Vida simples nos faz viver de uma forma abençoada. Por isso que Jesus falou: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno, porque aí a gente quer mudar as coisas, a gente vai querer trabalhar numa esfera que a gente não tem que fazer. Então viva de acordo com aquilo que Deus tem para você. Você é o melhor de Deus. Deus planejou, sonhou, e você veio à realidade para viver e manifestar aquilo que Deus tem para você. É hora, irmãos, de deixarmos algumas coisas de lado. É hora de abrirmos mão de determinadas tarefas. É hora de entendermos que nós não temos que fazer tudo para agradar a todos. É hora de fato, pegarmos firmes com o Senhor e pedir para que Ele nos mostre, nos oriente, aponte o caminho por onde a gente deve andar. E como é bom, irmão, saber que Deus cuida e zela de cada um de nós. Quando nós estivermos sendo simples, que abracemos a simplicidade. Quando estivermos agindo com falta de prudência, que possamos corrigir a nossa rota, a nossa meta e sermos novamente prudentes com as coisas simples com as quais nós nos comprometemos com o Senhor, porque o que vale é aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. E o selo do Senhor para a nossa vida é o sim e o amém. Ele continua fazendo isso com todos nós, continua nos abençoando e continua chamando-nos para vivermos essa vida simples e abençoadora que Ele tem para cada um de nós. E que a gente de fato seja bem sucedido na simplicidade das coisas. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto. E se não faz mais, não faço, porque não é o que eu tenho que fazer, eu não dou conta. Eu quero ficar exatamente naquilo que Deus tem para mim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu queria, nessa hora, te convidar a orar ao Senhor. Eu sei que Deus tem falado conosco, em particular com cada um de nós. A palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Em que estamos deixando de ser simples e quando é que estamos agindo sem prudência? Vamos orar para que o Senhor nos ensine os seus limites. Senhor, quais são os limites do Senhor para a minha vida? Senhor, onde que eu estou errando? Onde que eu estou ultrapassando? Senhor, eu estou ficando frustrado porque eu não estou fazendo corretamente aquilo que o Senhor tem para mim. O que é que o Senhor tem para mim? Nunca é tarde, irmãos, para a gente corrigir qualquer rota da caminhada na nossa vida. Nunca é tarde para a gente mudar o rumo. O arrependimento fala exatamente disso. Mude o caminho, mude a direção. Moisés estava cansado e sobrecarregado e achava que era só ele, mas não era só ele. Ele precisava compartilhar com outros, levantar uma liderança. Isso não fez dele um líder mais fraco, pelo contrário, fez dele um líder mais forte. Ele conseguiu se multiplicar e se reproduzir em muitos outros que agora ajudavam a nação de Israel. Agora ele cometeu um erro de querer parecer uma coisa que ele não era. Infelizmente a gente age assim. Infelizmente a gente quer passar e aparentar um tanto de coisa que a gente já fez. Eu já pulei de paraquedas, eu já fui na Lua, eu já visitei Marte. Irmãos, isso não adianta. Vai fazer o que para mim? Vai trazer o que de bênção para a nossa vida? O que nós estamos querendo? Nós precisamos simplesmente impressionar Deus. Deus é que conhece o nosso coração. Só Ele que nós precisamos marcar, só Ele que nós precisamos de fato deixar um registro daquilo que nós fazemos. Por isso, nessa noite eu queria orar por nós, para que de fato o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, graça e verdade. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida simples e uma vida prudente. Que a gente possa descansar nos momentos que são necessários. Nossas crianças, adolescentes estão de férias, alguns estão viajando com seus pais. Eles precisam parar, eles precisam descansar, eles precisam ter férias. Por que a gente acha que a gente tem que trabalhar e a gente tem que fazer todas as coisas? Por que a gente acha que a gente também não precisa de parar, não precisa de férias, não precisa de mudar os ares? Esse é o momento de Deus, de convencimento na nossa vida para melhorar e viver a vida simples e abundante que Deus tem para cada um de nós. É chegado o momento de assumirmos uma vida simples, um compromisso com o Senhor. Senhor, vou viver de uma forma simples e abençoada, vou viver de uma forma prudente, vou guardar o nosso coração
posição, eu vou guardar minha vida, não vou viver de camuflagem, eu não vou precisar ficar vivendo de aparência, não quero que as pessoas pensem de mim uma coisa além do que deve, eu quero que o Senhor diga quem eu sou e eu quero a opinião do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos adorar o Teu nome nessa noite, queremos Te agradecer por uma chamada, uma vida simples que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós queremos aprender com o exemplo de Moisés a sermos prudentes e vivermos uma vida simples nessas pequenas coisas, como acabamos de ver que aconteceu aqui com Moisés. Veio o seu sogro, lhe deu um conselho e ele acatou. Pai, que o Teu Espírito Santo, o nosso conselheiro maior, venha sobre as nossas vidas e nos mostre a direção, nos mostre, ó Deus, o que devemos mudar, com quem devemos compartilhar, o que devemos soltar, o que devemos deixar de fazer, que nós estamos exagerando e achando que só nós fazemos dessa forma e muitas vezes impedimos o crescimento de algumas pessoas ao nosso redor, mas nós estamos nessa noite, queremos receber a ministração do Teu Espírito para que de fato Ele venha sobre nós, Ele nos dê essa capacidade de uma vida nova, reformada, transformada, para que a gente veja a glória do Senhor brilhando de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E Senhor, não queremos viver de aparência. Nós hoje somos tentados a colocar ali nas redes sociais uma imagem, uma postura, algumas coisas. Senhor, nós podemos até fazer isso, mas nós não precisamos. Se estivermos exagerando, também ajuda-nos a sermos simples como uma pomba e prudentes como a serpente. Não queremos exagerar, não queremos mostrar, queremos a vida que o Senhor nos tem dado. A vida do Senhor é a melhor coisa que podemos ter. E se formos compartilhar, que compartilhemos em primeiro lugar um coração transformado, uma vida grata e satisfeita, porque somos do Senhor. O Senhor não nos tem deixado faltar nada, o Senhor nos tem sido alimento e sustento, o Senhor tem sido proteção e guarda, o Senhor tem andado conosco todos os dias da nossa vida está segura nas Tuas mãos, até cumprirmos todo o Teu propósito. O Senhor está conosco e nos conduzirá, e nos ajudará, e nos abençoará, e ainda somos o povo que temos a certeza de que estaremos para sempre com o Teu Filho Jesus. Mas enquanto nessa terra, dá-nos, Senhor, a simplicidade da pomba, e dá-nos, Senhor, a inteligência da cobra, como nós estamos estudando aqui. Ela sabe os ambientes, ela percebe todas as coisas, ela é prudente. Precisamos da prudência da serpente, da simplicidade da pomba. Queremos orar também pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Esse é um ano decisivo, onde pessoas assumirão o controle da nação, e a Tua palavra nos ensina a orar pelos nossos governantes. Senhor, existe uma guerra de principados e potestades lutando por essa nação, mas a Tua igreja nessa hora se posiciona. Nós estamos aqui como filhos do Senhor, queremos abençoar a nossa pátria, queremos fazer com que caia por terra todo o plano do inferno, toda a artimanha das trevas. Abençoamos o Brasil. É nessa terra que o Senhor nos plantou, é aqui que estamos florescendo, é aqui que estamos gerando filhos, é aqui, ó Deus, que nós estamos plantando a nossa vida, é aqui que nós estamos dando o nosso trabalho, o nosso suor. Então nós abençoamos essa terra, santificamos essa terra, porque somos o Teu povo, e a Tua palavra diz que a planta dos nossos pés tem a capacidade de santificar esse lugar. Por isso, na simplicidade que nós temos, estamos assumindo essa posição com o Senhor, e que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando a vivermos a vida plena e abundante. Que o Senhor nos ajude a caminharmos, a rompermos, a irmos além, Senhor, a deixarmos para trás, largarmos um monte de peso, sobrepeso, cargas que têm sido esmagadoras sobre a nossa vida, e que possamos caminhar na direção abençoada que o Senhor tem para nós. Tua fidelidade é melhor do que qualquer coisa na nossa vida, e o Senhor nos tem guardado, nos tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor, que continuemos a viver dessa forma, dessa maneira, desfrutando de uma forma abundante tudo quanto o Senhor tem para cada um de nós. E assim poderemos viver e seremos felizes, cumpriremos o chamado do Senhor, romperemos, ó Deus, com toda e qualquer limitação que o inimigo tem colocado sobre nós. Alcançaremos a meta, receberemos o prêmio, viveremos como filhos amados do Senhor, que a vida plena e abundante de fato seja uma realidade sobre todos nós nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vida simples, irmão, transforme sua vida, mude o seu jeito de caminhar,
mude tudo aquilo que você de fato tem feito e você vai viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Para a gente terminar, vamos fazer a nossa declaração profética. E a nossa oração, irmãos, é para que exatamente isso seja uma realidade vivida por todos nós. Como é bom entendermos que Deus tem um pacto e um compromisso conosco. Deus é o nosso maior aliado, que tem trabalhado em nosso favor e nos tem chamado para vivermos a vida plena e abundante que Ele tem para nós. Então vamos juntos? Eu declaro que, como enviado de meu Deus, eu preciso ser simples como a pomba e prudente como uma serpente. Declaro que seremos prudentes se atentarmos ao exemplo da serpente no Éden, no reconhecimento de nossas fraquezas, cuidando para que não sejamos enganados. Declaro que serei simples e prudente, trabalhando com as pessoas ao meu redor, sem precisar usar uma camuflagem para ocultar uma realidade. Amém? Salve de palmas para o Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Quero desejar a todos uma semana de vitória. Que a graça do Senhor continue conosco. Boa parte dos irmãos estão viajando. Quem vai viajar, boa viagem, bom retorno. Estamos aqui firmes e confiantes no Senhor. Viva essa vida simples e abundante que Deus tem para você. Hoje a gente não tem cantina, mas talvez domingo que vem a gente volta com a nossa cantina, com tudo que Deus nos tem dado. Deus te abençoe, graça e paz. Que o Senhor continue te abençoando.